É, vamos dar uma olhada então na aula sobre judiciário. Tá, então órgão judiciário, Supremo, Conselho Nacional de Justiça, Superior Tribunal de Justiça, aí tem a Justiça Especializada. Acho que é mais fácil ver naquele quadrinho do que ver aqui, isso aqui não serve de muita coisa. Cadê? Aqui, isso aqui que eu precisava. Então, basicamente, o Poder Judiciário tem a Justiça Comum e tem a Justiça Especial ou Especializada. Essas aqui são as que tratam de temas específicos. A Justiça do Trabalho, Justiça Eleitoral e Justiça Militar. E a Justiça Comum trata de temas gerais. A primeira instância são sempre juízes, e aí vão ser juízes estaduais, ou juízes federais. Aqui a Justiça Comum se divide na estadual e na federal. A Justiça, aí os juízes do trabalho, os juízes eleitorais e as juntas eleitorais, lembrando que eles vêm dos outros ramos, então não existe um órgão específico da justiça, não existem órgãos específicos da justiça eleitoral, eles são emprestados dos outros. E não existe essa primeira instância na justiça militar. Aí na segunda instância são os tribunais, no lado estadual são os TJs, no federal são os TRFs. Foco aqui porque a gente está fazendo um TRF, então é muito provável que tenha questão sobre isso especificamente, os TRTs e os TREs. E aí, no caso da militar, são os Conselhos de Justiça. E aí tem os tribunais superiores ou a instância superior, STJ, TST, TSE, TSM. E tem o CNJ, que não tem jurisdição, porque ele não é um órgão jurisdicional. Ele é um órgão de controle interno dentro do judiciário. Então a função é administrativa. E o STF é acima de todo mundo. Então o CNJ ele foi criado em 2004, ele é uma coisa recente a partir de uma emenda constitucional e ele serve para o controle interno do judiciário. Não tem função jurisdicional, não se subordina e não está subordinado a nenhum órgão, mas as decisões dele podem ser recorridas para o STF. Tá. A função típica do judiciário é a função de julgar, que não é bem julgar, é decidir em última instância sobre conflitos, se não me engano é esse o código. E a função atípica seria a atividade administrativa, por exemplo, em licitações e tal. Isso aqui é importante. Existem dois tipos de sistema judiciário. Tem o modelo inglês e o modelo francês. A gente segue o modelo inglês, porque o modelo francês é o que se chama de contencioso administrativo. Basicamente, eles entendem que o que foi decidido na área administrativa já está em trânsito em julgado. O judiciário não se mete na parte administrativa, porque a parte administrativa, os processos administrativos, eles já seguiram a avaliação própria técnica da parte administrativa. Já no sistema inglês, que é o que é adotado pelo Brasil, tudo está aberto para a avaliação do judiciário, porque aqui vige o direito o princípio da inafastabilidade de jurisdição. Então, pode ter chegado na última instância administrativa, você não vai poder ir para a via judicial. As garantias do Poder Judiciário são, tem autonomia, PDD. Isso daqui, eleger e elaborar regimentos é uma função atípica do judiciário também, que é a legislativa, especificamente essa daqui. Aqui, atenção, normalmente só o maior órgão de cada poder que manda para o legislativo propostas do orçamento e tal. Só que no caso do judiciário é o STF, os tribunais superiores e os tribunais de justiça, ou seja, todos os tribunais
de superiores, mais de justiça, eles mandam a própria previsão ali orçamentária. Não é tudo condensado pelo STF. E eles que solicitam a alteração do número de membros, criação de cargos, extinção de cargos, aumento de subsídio e tal. Tá, de garantias funcionais dos magistrados. A vitaliciedade, basicamente, a vitaliciedade é que todos os juízes que tiverem passado pelos... Quando você entra no primeiro grau, como juiz substituto, passados 2 anos, você ganha vitaliciedade. E com a vitaliciedade, você só perde o cargo por sentença judicial transitada em julgado, ou seja, todos aqueles casos que estão previstos para estabilidade que pode perder, ou seja, você não passa na avaliação periódica de desempenho, você tem limite de pessoal superior ao previsto na Receita Corrente Líquida e a LRF, ela bota que você pode ir eliminando as cheias dos estáveis, você cometeu alguma daquelas faltas graves ali, passíveis de demissão, nada disso demite um juiz porque ele tem vitaliciedade. A única coisa que pode fazer ele perder o cargo é a sentença judicial transitada em julgado. Isso a vitaliciedade adquirida depois de 2 anos para quem entra na magistratura no primeiro grau, só que quando os tribunais eles têm tanto os juízes que são de carreira, como também tem o quinto constitucional, que é o povo que vem do Ministério Público e os advogados. Para esses caras, quando eles vão para os tribunais, eles ganham vitaliciedade imediatamente, no ato da posse. Tem a inamovibilidade, que é a inamovibilidade para que o juiz não seja removido de um lugar para outro, salvo por interesse público. Isso é para evitar que uma pessoa seja removida para alguma outra região para fins de punição ou por desvio de poder, desvio de finalidade. A pedido, claro que ele pode, mas é permitida a permuta entre juízes, então os juízes podem se solicitar mutuamente para poderem fazer ali. E esse negócio do interesse público é o seguinte, você não pode ser removido a não ser por interesse público. O que define interesse público? Tem que ser pela maioria absoluta, ou do plenário do tribunal dele, ou do CNJ. Ou seja, eu quero remover esse juiz lá para o Acre, aí o juiz não quer ir. Aí, por interesse público, ele pode sim ser obrigado a ser removido para o Acre, seja por voto maioria absoluta do plenário, ou do CNJ, definindo que precisa de juiz lá no Acre, então vai ter mesmo. Irredutibilidade de subsídios, subsídio não é remuneração, então foco, porque essa palavra aqui pode enganar. Não vale para os eleitorais, se limita ao valor nominal, isso aqui é o padrão, de novo. E aí as vedações. Tudo isso que a gente está vendo, as garantias e as vedações, elas são iguais para o Ministério Público. Então, para os membros do Ministério Público, também é que nem isso daqui, é igualzinho. E aí, para a gente falar de defensoria pública, aí só tem imovibilidade, não tem a vitaliciedade. E acho que também não tem a irredutibilidade de suicídio. Então, essas ações aqui são proibidas para os magistrados. Aos juízes é vedado exercer, ainda que em indisponibilidade, outro cargo ou função, salvo a de magistério. Magistério é professor. Ou seja, o juiz não pode fazer mais nada além de ser juiz ou ser professor. Porque senão ele ia estar desempenhando outra fonte de renda ali que ele não pode, simplesmente não pode. Nenhuma atividade, mesmo que em disponibilidade. Não adianta você pedir um afastamento e enfim, exercer outra coisa, não pode.
Não pode receber custas ou participação em processo, porque senão as pessoas vão começar a desenvolver esquema de corrupção e venda de sentença. Então você não pode receber nenhum tipo de benefício, você não pode exercer atividade político-partidária, você não pode receber auxílios reservados às exceções previstas em lei. Então, por exemplo, você tem alguém que está querendo financiar você, para você participar de um congresso lá, uma pessoa que tem interesse em você, porque você vai julgar um caso importante para ele, aí ele te dá uma ajuda de custo, qualquer coisa assim, não pode. O juiz não pode exercer a advocacia no juízo ou tribunal de que se afastou antes de decorrer dos 3 anos. Ou seja, se ele deixar de ser juiz, ele não pode ser advogado no juízo ou no tribunal que ele estava por 3 anos. Essa é a quarentena do judiciário. A quarentena de saída. Tá. Estatuto da Magistratura. É uma lei complementar de iniciativa do Supremo. Fala sobre o ingresso falando sobre o ingresso na carreira. Através de concurso público, com participação da OAB no concurso público. O cargo inicial é de juiz substituto. Para você entrar como juiz substituto, você tem que ter bacharel em Direito e pelo menos 3 anos de atividade jurídica. Então, me formei hoje. Tá, mas você tem que ter 3 anos antes de você entrar a ser juiz substituto. Aí, você vai conseguindo a promoção, você entra ali no primeiro grau de jurisdição, né? Você é juiz substituto ali, e você vai para uma comarca. Comarca é como se fosse um município, pode ser mais de um município, uma zona ali de jurídica. As comarcas, elas têm diferentes entrâncias, que são subdivisões dela. E aí as pequenas, elas só têm uma entrância, são cidades pequenas, por exemplo. E aí conforme a cidade vai se tornando maior, você vai tendo mais entrâncias. E aí conforme você for ganhando mais experiência, você vai conseguindo comarcas lá, entrâncias comarcas com mais entrâncias e tal, e você vai avançando ali no nível do que você está atuando. No Poder Judiciário, tudo é assim, por antiguidade, alternadamente por antiguidade e merecimento, a promoção. Então você vai sendo promovido, uma vez vai promovido por merecimento, outra vez por antiguidade, outra vez por merecimento, outra vez por antiguidade. Então você entra na lista dos mais antigos e você entra na lista dos que têm mais merecimento, porque você fez mais cursos, porque você foi avaliado positivamente, porque você faz o seu trabalho direitinho, seja lá o que for. E aí tem isso daqui. Existe uma promoção obrigatória do juiz que figurar 3 vezes consecutivas ou 5 vezes alternadas na lista de merecimento. Então, se você está de merecimento 3 vezes seguidas você entrou na lista, você é obrigado, você que vai sofrer, que vai ter a promoção agora. Ou então 5 vezes alternadas, tipo, foi, não foi, foi, não foi, foi. Então, a promoção por merecimento, você precisa estar há 2 anos, pelo menos, na entrância que você estiver, e você tem que estar, pelo menos, no primeiro quinto da lista de antiguidade. Aí, você vai julgar esse merecimento a partir de critérios objetivos, como produtividade, presteza, frequência, cursos oficiais que você fez e tal. Pode acontecer do tribunal que vai receber você, o juiz mais antigo, na coisa de antiguidade, rejeitar você por 2/3 do plenário. Ou seja, você vai ficar numa entrância lá que é ligada ao tribunal X, tribunal regional de Minas Gerais, sei lá. Se você está na lista de antiguidade, você for entrar lá, aquele tribunal pode te recusar pelo voto de 2/3 dos membros dele.
E tem a vedação, promoção do juiz que fica demorando com o processo mais do que o período legal. Estrutura remuneratória. Então, a estrutura remuneratória é o teto constitucional é dos ministros do STF, aí os ministros dos tribunais superiores vão receber 95% do subsídio do STF, aí os subsídios dos outros magistrados, tipo, tem o STJ, os tribunais superiores, aí você tem o Tribunal Regional, o TJ, e depois você tem os juízes e tal. O percentual de variação vai ser uma escadinha de não menos do que 5 e não mais do que 10. E aí fica essa variação entre a variação dos subsídios dos tribunais. Eles entram no regime próprio da Previdência. Eles são obrigados a residir na respectiva comarca, salvo por autorização do tribunal. Julgamento, tinha que ser fundamentados. Tem sempre que ter um juiz de plantão. Número de juízes proporcional à demanda e à população. Isso é relevante. Aqui, órgão especial. Tá. Existe o plenário, que é basicamente tem um tribunal. Aí você tem o plenário, que é todo mundo, todos os juízes daquele tribunal. Normalmente você tem temas específicos para esses plenários. No caso do TRF, que é o que a gente está vendo, alguns temas do regimento diz lá que alguns temas específicos para o plenário são, acho que, por exemplo, questões de constitucionalidade. Acho que alguns habeas corpus, não lembro agora. E você tem órgãos fracionários, que são, no TRF tem também, tem turma, e tem sessão e tem turma. Você tem 2 sessões e cada sessão tem 2 turmas, ou seja, tem 4 turmas. Então você tem esses órgãos fracionários, você pega todo mundo do plenário, você vai dividindo eles em grupos e você vai formando órgãos fracionários. Ainda assim, em tribunais que são muito grandes, tribunais acima de 25 juízes, você tem a permissão de criar um órgão especial, que é um órgão que tem a tarefa de exercer as funções administrativas e jurisdicionais delegadas em competência do plenário. Ou seja, como se fosse o plenário, só que, imagina, você juntar 25 cabeças ali no mesmo dia, no mesmo horário, fazer tudo que você quer. Então você pode, quando o tribunal é muito grande, criar esse órgão especial aqui, que é só para acelerar o processo. Ele não é a mesma coisa que os órgãos fracionários, que são as sessões, turmas e câmaras. E a regra você vai ter quando você tiver um número superior a 25 julgadores, 25 juízes. Aí você pode fazer um órgão fracionário. Metade das vagas desse órgão fracionário, você vai poder criar um órgão especial. O nome é esse mesmo, um órgão especial. Metade das vagas vai ser por antiguidade e a outra por eleição do plenário. Tá, aí o quinto constitucional. 1/5 dos lugares dos tribunais, dos TRFs, dos TJs, do TJDFT, será composto por membros do Ministério Público com mais de 10 anos de carreira e advogados com notório saber e reputação ilibada, com também mais de 10 anos de atividade jurídica, atividade. Aqui, como é que é feito o quinto constitucional? Indicados em lista sextupla pelos órgãos de representação das classes, ou seja, a OAB, ou o caso do Ministério Público. Recebidas essas indicações da lista sextupla, o respectivo tribunal ele vai formar uma lista tríplice e vai remeter para o Poder Executivo.
não é só esses aqui que tem em quinto constitucional. Basicamente, todo mundo, cadê? Quinto constitucional, se aplica ao TST e o TRT. Quem não tem quinto constitucional, basicamente todo mundo tem quinto constitucional, todos os tribunais. Quem não tem são os diferentões, ó, Justiça Eleitoral, TRE e TSE, Justiça Militar, que eles são os diferentões, eleitoral e militar são sempre diferentes, e o STF, porque ele é nomeado diretamente pelo presidente ou pelo presidente. Então, esses aqui não tem quinto constitucional, o resto tem. O STJ também não tem, porque no STJ não é quinto constitucional, é terço constitucional. Tá, aí tem isso aqui que é a cláusula de reserva de plenário. Reserva de plenário é basicamente temas que só o plenário podem ver, não pode os órgãos fracionários, as turmas, sessões, câmaras. Então, olha isso aqui. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial, porque o órgão especial ele substitui o plenário, poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público. Ou seja, controle de constitucionalidade todo o judiciário faz, não é só o Supremo. O Supremo dá a última palavra, mas basicamente todos os órgãos do judiciário usam. Inclusive um juiz de primeira instância ele pode fazer controle de constitucionalidade, ele pode declarar, ele pode ele pode prover ou indeferir uma petição ali, de um processo que argumenta que determinada lei é inconstitucional, por exemplo. Acontece que só o plenário pode declarar a inconstitucionalidade de um ato do poder público. Ou seja, tem lá o juiz. Aí o juiz chegou lá e falou, eu vou indeferir aqui, vou deferir o coisa ali, o pedido do acusante ali e tal, por conta da lei ser inconstitucional. Aí alguém entra com recurso, aí isso vai para o tribunal. No tribunal, só o plenário pode avaliar, pode declarar a inconstitucionalidade de um ato normativo. Não pode uma turma, não pode uma sessão, só o plenário ou o órgão especial, porque o órgão especial é basicamente um órgão que está substituindo o plenário. Aí tem a súmula vinculante do STF. Viola a cláusula de reserva do plenário, decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou de ato normativo do poder público, afasta a sua incidência no todo ou em parte. O que isso significa? Eu falei aqui em cima que só plenário ou órgão especial podem declarar a inconstitucionalidade de um ato do poder público. Acontece que os órgãos fracionários estavam fazendo o seguinte: fracionários é turma, sessão, ou seja, que não é plenário. Eles estavam chegando e eles estavam falando, tem aquela parte daquele artigo da Constituição que eu não posso declarar inconstitucionalidade. Mas, dá maior trabalho chamar o plenário, coisa pra cacete, demora pra fechar com o pessoal, pra todo mundo vir. Então, eu vou fazer o seguinte: eu não vou declarar inconstitucionalidade, mas eu vou declarar eu vou afastar a incidência da lei no todo ou em parte pro dono do processo. Então é como se fosse, imagina, eu vou processar um ente, um órgão federal porque eu considero que foi feito um concurso público de forma ilegal, foi manifestamente ilegal ali, alguma dispositivo do concurso público e tal. Aí eu entro com o processo, aí o juiz concorda comigo, foi ilegal. Só que aí a entidade, sei lá, o FRJ, recorre, aí vai para o tribunal. Quando chega no tribunal, o plenário teria que avaliar para poder declarar ou não a inconstitucionalidade, já que o meu argumento está com base em que o concurso foi inconstitucional. Aí cai lá no órgão fracionário, na turma ou na sessão, e aí a turma e a sessão fala, foi inconstitucional
eu acho que foi inconstitucional, mas eu não posso declarar inconstitucionalidade. Então, eu não vou declarar inconstitucionalidade, mas eu vou afastar a incidência para esse cara, que é o cara que está processando. Então, para esse cara, é como se tivesse sido ilegal. Então, sabe, botar ele para fazer uma outra prova, ou então vou botar ele dentro das vagas, sabe, qualquer coisa nesse sentido. Então, isso não pode, porque você está afastando a incidência daquela lei, daquele dispositivo legal, etc., ou daquele ato administrativo, com base em um argumento de inconstitucionalidade. Isso não pode. Só quem pode fazer isso é o plenário. Isso é uma forma de tentar burlar a declaração de inconstitucionalidade. Agora, tem uma exceção para isso. Quando é que o órgão fracionário pode, sozinho, sem ter que levar para o plenário, declarar inconstitucionalidade? Quando o próprio plenário ou o STF já tiverem confirmado a inconstitucionalidade da referida lei. Ou seja, já tem súmula do STF, já tem o próprio plenário decidindo que, pô, essa lei aí é inconstitucional e tal. Aí chega um outro processo com relação à inconstitucionalidade da mesma lei. Pô, não vou mandar de novo pro plenário, o plenário falar a mesma coisa em cima da mesma lei. Então eu mesmo, órgão fracionário, turma, sessão, eu posso eu mesmo já declarar. Mas só nesse caso. Tá, justiça de paz, juizados especiais. Juizados especiais é o pequenas causas. É o juizado de pequenas causas. A justiça de paz são cidadãos eleitos pelo voto, ou seja, juiz de paz, teoricamente, são pessoas que vão ser votadas, vão ser eleitos pelo voto para celebrar casamentos e para fazer atribuições conciliatórias, sem caráter jurisdicional, ou seja, resolver briga de casal. E os juízes de paz integram o Poder Judiciário. Tá? O CNJ, ele é o controle interno do Judiciário, ele não tem função jurisdicional, ele tem 15 membros com mandato de 2 anos. Basicamente, ó, aqui tem todo mundo, então, tem todo mundo, tem um juiz, um representante de todos aqueles ramos lá do judiciário, menos da justiça eleitoral e da militar. Lembra que eu falei que eleitoral e militar são sempre diferentões? Então, ó, você tem STF, beleza. STJ, Justiça Comum Superior. Aí Justiça Superior do Trabalho, TST. Aí eu falei que não tem TSE e TSM, que é eleitoral e militar. Aí agora vamos para o segundo grau. Justiça Comum, TJ, TRF, que é federal. Aí você tem TRT, que é do trabalho. E você tem o primeiro grau também, que é juiz. Juiz estadual, que é o juiz que está abaixo do TJ. Juiz federal, que é o juiz que está abaixo do TRF. E o juiz do trabalho, que está abaixo do TRT. Então aqui, basicamente, você tem todos os ramos de tudo, todos os órgãos do Poder Judiciário, menos da Justiça Eleitoral e da Justiça Militar. Além disso, você tem uma pessoa do Ministério Público da União, uma pessoa do Ministério Público Estadual, 2 advogados da OAB e 2 cidadãos de notório saber, um eleito pela Câmara e um pelo Senado. E assim é composto o CNJ com mandato de 2 anos. Aquilo que eu falei. Aí é interessante ver as indicações. Por algum motivo do TJ, quem indica não é o STJ, é o STF. O TRF, quem indica não é o STF, é o STJ. E o TRT, quem indica é o TST mesmo. Então, beleza. O ministro do STF, dentro do CNJ, vai ser o presidente, e o ministro do STJ vai ser o ministro corregedor, que vai receber denúncia, vai fazer ali as coisas e tal. O CNJ, então,
ele é responsável pelo controle administrativo, financeiro e disciplinar da magistratura e não alcança o STF. O STF está acima do CNJ. O CNJ tem poder regulamentar, pode editar normas primárias, e o CNJ pode apreciar de ofício ou por provocação a legalidade dos atos administrativos praticados pelos membros do Poder Judiciário. Ou seja, tem uma licitação que é feita. Quem vai verificar essa licitação é o CNJ, porque ele só atua sobre as questões administrativas, não sobre as questões jurisdicionais. Tem abuso de poder de juiz, o CNJ vai ver, que é uma questão disciplinar. Agora, o CNJ ele não tem jurisdição sobre o corpo técnico do poder Judiciário. Ele trata da magistratura, que são os juízes. Quando estiver fazendo controle dos atos administrativos, o CNJ pode desconstituir os atos administrativos, revê-los ou fixar prazos para que se adotem providências, sem prejuízo da competência do TCU. Ou seja, o CNJ pode desconstituir um ato que foi realizado. Ele aprecia a legalidade. Tá. Se o CNJ vê algo, é que nem o TCU, se o CNJ vê algum crime contra a administração, ele vai noticiar o Ministério Público. Ele pode rever processos disciplinares de juízes julgados há menos de um ano, isso de ofício ou por provocação. Aí chegamos no STF. STF é composto por 11 ministros. E aí aqui, quando a gente está falando de... Isso aqui é uma regra que deve aparecer daqui a pouco, não sei em que página que está. Mas quando a gente estiver falando de idade mínima e máxima do Poder Judiciário, isso cai bastante, tem sempre que lembrar que quando a gente está falando de tribunal superior, a idade mínima é 35. Quando a gente está falando de tribunal regional, a idade mínima é 30. Então, e a idade máxima é sempre 70, porque aquela era antiga, aliás, é ainda não é a expulsória, mas agora passou a ser 35, se não me engano. Enfim, mas é sempre de 35 a 70 quando for Tribunal Superior e é de 30 a 70 quando for Tribunal Regional. Então, o membro do STF é nomeado pelo presidente depois de uma sabatina no Senado. O Senado faz a sabatina deles. E é votada por maioria absoluta com um voto secreto. No STF tem 2 turmas e o plenário. E o presidente do STF é eleito entre eles, por um mandato de 2 anos, sem recondução. Tá. Aí aqui vai entrar competência. Competência é mais fácil de entender lá embaixo, no meu resumão. Então eu vou pulando aqui. Que vontade de beber água, mas agora eu não posso. Tá. O STJ, ele é formado por 33 ministros. Os ministros são nomeados pelo presidente
E aí lembra que eu falei, Tribunal Superior, a idade é de 35 a 70, com notável saber e reputação ilibada, e a nomeação dos membros do STJ também sofrem sabatina do Senado, também com voto secreto. E aí lembra que o STJ ele tem o terço constitucional e não o quinto constitucional? Então, um terço dos membros do STJ vem dos TRFs, um terço vem dos tribunais de justiça, que são os dois ramos da justiça comum, uma é a justiça federal, outra é a justiça estadual, e um terço vem dos membros do Ministério Público e advogados, alternadamente. O STJ elabora a lista tríplice dos TRFs e dos TJs, e essa lista tríplice é enviada para o presidente. E no caso do terço constitucional, é feita a lista sextupla pela OAB e pelo Ministério Público, e aí o STJ chega lá, picota, transforma em lista tríplice e manda para o presidente, que seleciona a pessoa, e aí a pessoa vai sofrer a sabatina do Senado. Aí entra nas competências está tudo lá embaixo, no resumo. Aqui, isso aqui é importante, incidente de deslocamento de competência. É também chamada de federalização de graves violações de direitos humanos. Quando tiver violação de direitos humanos, o PGR, o Procurador-Geral, ele pode deslocar aquele processo para a Justiça Federal. Isso. Aí, Justiça Federal são juízes federais no primeiro grau, TRF no segundo grau. Olha, como a gente vai fazer prova de um TRF, isso aqui é uma coisa que eu não daria atenção, mas agora, tribunais regionais federais poderão funcionar descentralizadamente, constituindo câmaras regionais. TRFs instalarão a justiça itinerante com a realização de audiências e demais funções de atividade jurisdicional nos limites territoriais da respectiva jurisdição. Os TRFs têm, no mínimo, 7 juízes e... é isso, no mínimo 7 juízes. E é aquilo, TRF é Tribunal Regional. Se é regional, é mínimo de 30, máximo de 70. Os superiores é 35, máximo de 70. O TRF tem o quinto constitucional. E é isso. Lembrar que é no mínimo 7 juízes. No caso do TRF 6, são 18 juízes. E aí o quinto constitucional são de 4 juízes que vêm do Ministério Público e Advocacia. Juízes federais, está falando das competências de juízes federais. Justiça do Trabalho. Vamos ver a Justiça do Trabalho, porque a Justiça do Trabalho não está lá. Ou está? Vamos ver onde que está. Isso aqui é relevante, eu não sei se vai estar lá embaixo, que é o seguinte. Justiça do Trabalho julga questões relacionadas a relações de emprego. Relação de emprego, ou seja, não entra em consideração aqui o regime estatutário. Então, a Justiça do Trabalho só lida com relações de emprego seletista. Quando a gente está falando de regime estatutário, a competência é da Justiça Comum, particularmente se for da União, é a Justiça Federal. E segundo o STF, é a Justiça Comum que julga a abusividade do direito de greve de servidores públicos estatutários ou seletistas. Ou seja, se a questão for abusividade do direito de greve, quem vai julgar, independentemente de ser relação de trabalho seletista ou não, vai ser a Justiça Comum e não a Justiça do Trabalho. O TST ele é composto de 27 ministros, Tribunal Superior, ou seja, de 35 a 70 anos, com o quinto constitucional.
No quinto constitucional da Justiça do Trabalho, não tem a lista sextupla. Então, o quinto constitucional dos outros tribunais é a lista sextupla, que vem do Ministério Público e da OAB, aí chega no tribunal, o tribunal P4, o presidente nomeia. No caso da Justiça do Trabalho, particularmente, é designado diretamente pelo TST. Justiça Eleitoral, gestor do núcleo de direito eleitoral, Justiça Militar, julga os crimes militares. O STM é composto por 15 ministros vitalícios nomeados pelo presidente. E aí aqui ele também não, como eu falei, eleitoral e militar são diferentões, os dois não têm quinto constitucional. No caso do militar, ele é formado por oficiais generais, 3 oficiais generais da Marinha, 4 do Exército, 3 da Aeronáutica e 5 civis escolhidos pelo presidente, com pessoas com mais de 35 e menos de 70 anos. 3 vão ser advogados e 2 vão ser juízes, auditores e membros do Ministério Público da Justiça Militar. Então, só para saber que a composição do Tribunal Militar, do STM, é diferente. São 15 ministros e é formado por membros das forças e por pessoas civis escolhidos pelo presidente. Aqui a Justiça dos Estados, o Tribunal de Justiça, TJ, que é competência estadual, vai estar na Constituição como é que funciona, na Constituição do Estado, no caso. Então, enfim, saber que tem como, porque os estados têm a polícia militar, então eles têm a justiça militar estadual, ela processa e julga os crimes militares, os militares dos estados. Tá, entra na parte de precatórios, que são precatórios. Precatórios são basicamente condenações judiciais que o poder público tem que pagar. Então entrou como gasto que o poder público tem que pagar. São títulos judiciais que comprovam uma dívida do poder público com algum particular. O pagamento tem que ser feito observando a ordem cronológica, só que tem uma série de restrições dessa ordem cronológica, porque tem umas preferências que as pessoas vão entrando na frente da fila, então acaba não sendo a ordem cronológica. Só que essa questão de isso aqui é observando a ordem cronológica está certo, porque isso é o texto constitucional. Tem que ser pago com valor de face, ou seja, à vista. Não pode identificar as pessoas nos precatórios. A dotação orçamentária tem que ser genérica, não pode ter explicar o caso ou pessoa específica. O ente federativo inclui no orçamento até o dia dos precatórios apresentados até o dia 2 de abril vão ser pagos no ano seguinte. Não tem juros por atraso do pagamento do precatório até o dia 1º de julho. Tá. Então, lembra que eu falei, preferencialmente a ordem cronológica, só que os precatórios de natureza alimentícia, eles são pagos com preferência. Requisições de pequeno valor, elas são como se fossem precatórios de pequeno valor. Eles não observam a ordem cronológica.
e podem ser feitos de forma mais rápida. Cada ente define o que é o pequeno valor para eles, sendo que o limite mínimo é o maior benefício da Previdência. Aí tá, eu falei que os de natureza alimentícia tinham preferência e eu falei que os de pequeno valor não seguiam ordem cronológica. Aí você tem a super preferência de precatórios, que é quando você tem os débitos de natureza alimentícia, que eu já falei que tem preferência, aí você tem a preferência na preferência, que são as pessoas que devem receber esses precatórios, que tenham 60 anos de idade, os que são portadores de doença grave, PCD, até o valor equivalente ao triplo fixado na requisição de pequeno valor. Então eu falei que, precatório é um título judicial que o poder público tem que pagar para uma determinada pessoa, porque ele foi processado. Aí tem que seguir a ordem cronológica. Só que, se for de natureza alimentícia, aí você tem preferência. Se for requisição de pequeno valor, que cada ente define o que é essa requisição de pequeno valor, você não tem que seguir exatamente a ordem cronológica. Se for de natureza alimentícia e for idoso, pessoa com doença grave ou PCD, nesse caso, essa pessoa vai ter uma super preferência, ou seja, preferência dentro daquele grupo de preferência, e o valor que ele vai receber vai ser... ele vai ter preferência para receber o valor de até 3 vezes o valor daquela requisição de pequeno valor. Admitindo o fracionamento, e o restante vai ser pago na ordem cronológica, que nem o resto. Então, é como se fosse um adiantamento até esse limite de 3 vezes a requisição de pequeno valor. O precatório, ele é um título, você tem ali um documento dizendo que você vai receber o dinheiro do governo, e você pode usar ele para quitar algum débito desde que a dívida, o ente da dívida e o ente do precatório seja o mesmo. Então, por exemplo, eu tenho um precatório que eu vou receber do Estado do Rio de Janeiro, e eu tenho também uma dívida ativa com o Estado do Rio de Janeiro, porque eu não paguei multas, alguma coisa assim, então eu posso usar meu precatório para poder anular essa dívida. Você pode utilizar precatório para adquirir imóveis públicos. E você tem como comercializar esses precatórios. Você pode ceder a terceiros, então as pessoas podem ir comprando com base no quanto você vai receber, se tem preferência, se não... Só que se você tiver preferência, a pessoa não vai mais ter preferência, porque você que tinha o motivo da preferência, não a pessoa. O STF declarou inconstitucionalidade do regime especial de precatórios, que é uma modalidade que estava tentando ali criar uma forma de você postergar o pagamento. É facultado ao credor, ou seja, a pessoa que vai receber o dinheiro do precatório, que não tiver sido pago, optar pelo recebimento mediante acordos diretos em parcela única, com renúncia de 40% do valor desse crédito. Ou seja, tá demorando muito para você pagar, eu aceito você, paga 40% a menos, mas me paga agora. Eu posso fazer isso. Quem é que faz precatório? A administração direta e a administração indireta autárquica e fundacional. Só que quem não tem precatório são as empresas públicas e sociedades de economia mista.
Só que o STF entendeu que é aplicável o regime de precatórios às sociedades de economia mista, prestadores de serviço público, próprio de Estado e de natureza não concorrencial. Ou seja, aquelas empresas que são não concorrenciais que prestam serviços públicos, ou seja, elas não estão ali concorrendo com o resto da economia. Então elas também podem usar precatórios. Beleza, aí acabou essa parte de precatórios. Então vamos voltar para aquela parte ali das competências dos diferentes ramos do direito do Poder Judiciário. Então tá, como é que eu memorizei essa parte aqui das competências originárias do STF? Primeiro tem esse daqui, isso aqui é meio óbvio porque isso aqui é, por natureza, a função principal do STF, que é a ADI, a Ação Direta de Inconstitucionalidade. Federal, aí, atenção, federal ou estadual, não municipal. Por quê? Quando é municipal, o nome não é ADI, é ADPF, que é a Ação Direta de Preceito Fundamental. É só um nome que muda, mas é isso. E a ADC é a Ação Direta de Constitucionalidade, você falar que algo é constitucional. Beleza. Agora a parte que importa é essa daqui, ó. Quem que o STF julga em cada coisa, em cada questão dessa daqui. Tá. Primeira coisa que a gente tem que entrar na cabeça é uma separação clara entre STF e STJ. Normalmente, as autoridades envolvidas nos julgamentos do STF são autoridades de nível mais alto. Presidente, é sempre coisa mais graúda, de nível federal. Quando a gente estiver falando, por exemplo, governador de estado, Tribunal de Contas de Estado, coisas nesse sentido, então aí vai ficar para o STJ, porque ele que julga boa parte das autoridades de nível estadual. Então tá, primeiro ponto, mas isso daí não é a regra completa, isso daí é só uma orientação ali, na dúvida é isso. Tá. Então, primeiro, vamos dar uma olhada. Crime comum quem julga crime comum é o STF, de presidente e vice, membros do Congresso, membros do próprio Supremo e o PGR. Porque, vamos lá, basicamente são as cabeças de cada poder. O presidente e o vice são a cabeça do executivo, os membros do Congresso eles são iguais entre si. Então quem julga o crime comum é o STF, os próprios ministros do STF são eles, porque eles são a cabeça do Poder Judiciário, e o PGR ele é a cabeça do Ministério Público. Então quem julga crime comum dessas pessoas é o STF. E crime de responsabilidade de presidente, só que quem julga crime de responsabilidade de presidente, de vice, etc. é o Senado. Tá. Agora, crime comum e de responsabilidade. Antes era só essas pessoas aqui, o STF só julga crime comum. Agora, crime de responsabilidade, ele julga de quem? Quem é que está abaixo do presidente? Os ministros, os comandantes de força, lembra desses dois juntos, porque eles ficam meio colados mesmo. Ministros, comandantes de força. Agora, nível mais acima. Tribunais superiores, eles são a instância superior. Se a gente estivesse falando do STJ, seria tribunais regionais. TCU, Tribunal de Contas da União. Se fosse do STJ, seria Tribunal de Contas de algum estado, ou alguma coisa assim. E aí é uma pessoa aleatória que está nessa lista, chefes de missão diplomática permanente. Tá? Então a forma de se pensar é meio assim. Primeiro, por que nesse comum e de responsabilidade não entra presidente, vice-ministro? Porque quem julga crime de responsabilidade das cabeças de cada poder é o Senado. O Senado julga crime de responsabilidade do Supremo, crime de responsabilidade do presidente, crime de responsabilidade do PGR. Ele não julga crime de responsabilidade do próprio legislativo, porque o legislativo não tem crime de responsabilidade. Mas então, por isso que o STF julga só crime comum dessas cabeças de cada poder. Agora, crime comum e de responsabilidade das autoridades graúdas, de nível federal.
tribunais superiores, ou seja, TSE, TST, TSM, STJ, Tribunal de Contas da União, e tem esse cara aí que entrou de gaiato, que é o chefe de missão diplomática permanente, tá? Beleza. Aí agora, a gente vai ver que tem uma sequência aqui, que a gente vai falar sobre habeas corpus, e aí o habeas corpus se divide entre quando for uma autoridade paciente, ou seja, vítima, ou autoridade for a coatora, e depois tem o mandado de segurança e habeas data. A regra que a gente tem que adotar para isso, para a gente saber quem é que julga quem, habeas corpus sempre é uma coisa muito importante, você está vedando a liberdade de locomoção, então ele sempre sobe a instância. Se você tem alguém que está vedando a locomoção de alguém, então em geral a pessoa que vai julgar esse habeas corpus, o recurso a esse habeas corpus, por exemplo, é sempre, aliás, recurso não, quem vai julgar o habeas corpus contra essa pessoa que está cometendo esse ato é sempre uma autoridade acima. Ou seja, se eu estou querendo impetrar um habeas corpus contra um juiz, então quem vai julgar esse habeas corpus vai ser o tribunal regional. Se eu estou fazendo um habeas corpus contra o tribunal regional, então quem vai julgar vai ser o tribunal superior. Se eu estou indo contra um tribunal superior, quem vai julgar vai ser o STF. É sempre o habeas corpus sempre sobe. E o mandado de segurança e habeas data sempre fica na mesma instância, ou seja, é uma habeas data contra o próprio STF. Vai ser o STF que vai julgar. Contra o STJ, vai ser o próprio STJ que vai julgar. Então, o mandado de segurança e habeas data fica no mesmo nível. Habeas corpus sobe. A gente vai usar isso para memorizar. Então, beleza. O habeas corpus, ele vai ser o STF julga habeas corpus quando uma dessas autoridades todas que a gente já viu aqui, que eu já mencionei, for paciente, for vítima. Ou seja, o STF que julga habeas corpus que foi impetrado por presidente, vice-ministros, comandantes de força, membros do Congresso, TCU, tribunais superiores, chefes de missão diplomática permanente, todo mundo que eu já mencionei, os que o STF julga em crime comum e os que julgam em crime comum de responsabilidade. Agora, quando for autoridade coatora, quando eu estiver julgando a autoridade coatora ou habeas corpus contra a autoridade que impetrou, o STF vai julgar o habeas corpus de autoridade coatora de todo mundo dessa galera, menos juiz e comandante de força. Então, quando o presidente for a pessoa que está sendo... uma ação dele que estão entrando com habeas corpus, ou seja, é um habeas corpus contra o presidente, vai ser o STF que vai julgar. Contra membros do Congresso, vai ser o STF que vai julgar. Contra a PGR, vai ser o STF que vai julgar. Quem é que o STF não vai julgar? Ministro e comandante de força. Esses dois aqui ficaram de fora do habeas corpus quando forem coatores, tá? Quando for tribunal superior, vai ser o STF que vai julgar também, tá? Todo mundo que eu já mencionei, se for coator, menos ministro e comandante, vai ser o STF que vai julgar. Mas aí o que eu falei? Habeas corpus, habeas data e mandado de segurança fica no mesmo nível. Ou seja, o STF julga habeas corpus e habeas data de presidente, mesa da Câmara do Senado, TCU, Tribunal de Contas de uma forma geral e STF. Tá? Então o próprio STF, os mandados de segurança e habeas data contra o STF vai julgar. Contra o STJ vai julgar. Vamos pular aqui esses outros, porque esses outros são mais lógicos. Eu quero ir para esses que acabar logo com esses que são decoráveis. Vamos aqui para o mandado de injunção. O mandado de injunção é aquele lá que vai ser de uma norma que é regulamentadora para poder garantir um direito individual. E aí ele julga mandado de injunção contra as cabeças, de novo, presidente, Senado, Congresso, Câmara e tal, mesas das câmaras e tal, ou seja, os outros poderes, o próprio STF, e aí quem tem a mais aqui? O TCU e os tribunais superiores. Quem é que está faltando aqui? O PGR. Tá? Então, mandado de injunção contra as cabeças, menos o PGR, mais o Tribunal Superior e TCU. Tá bom? Então, ó, de decoreba, são esses. Você viu que tem uma lógica.
É só decorar pro crime comum, que são as cabeças. Pro crime comum de responsabilidade, tem um monte de gente, mas é gente de nível federal. Habeas corpus, quando for paciente, é todo mundo que eu mencionei anteriormente. Habeas corpus, quando for coator, é todo mundo, menos ministro e comandante. Habeas data e mandado de segurança são as cabeças mais TCU mais TCU, basicamente. E quando for mandado de injunção, as cabeças, TCU e o Tribunal Superior. Tá bom? Aí agora vamos ver os outros que são mais lógicos. Você bate o olho e você entende. Não, isso aqui realmente é do STF. Litígio Estado estrangeiro e organização internacional. Litígio é conflito, processo e tal. Entre Estado estrangeiro ou organização internacional e a União, Estado, Distrito Federal ou território. O que a questão vai fazer aqui? A CESP vai vir e vai botar litígio entre Estado estrangeiro e município. Município não, porque município ele é lá do juiz federal. Então você tem, quando é um processo de Estado estrangeiro contra um município, é juiz federal. Quando é de Estado estrangeiro ou organização internacional contra Estado, União, território ou DF, vai direto para o STF. Ou seja, STJ, TRF, nenhum deles lida com isso. E detalhe, quando for litígio entre Estado estrangeiro e município, ou seja, vai lá para o juiz federal, o recurso vai direto para o STF. Só quem lida com litígio com gente de fora é juiz federal e STF, não vai para o tribunal ali no meio. Extradição solicitada por Estado estrangeiro, uma decisão do presidente. Revisão criminal e ação rescisória de seus julgados. O que é isso daqui, ação rescisória? É quando o STF julga alguma coisa, depois fala, foi mal, estava doidão, mudou de ideia, mas já está com trânsito em julgado, já acabou. Sim, só que aí foi um erro, a gente precisa corrigir esse erro. Todo tribunal tem isso daqui. Então isso aqui é competência de todo mundo. Você chega no STJ, vai ter essa competência. Você chega no TSE, vai ter essa competência. Chega no TRF, vai ter essa competência. Isso aqui é uma competência de todos os tribunais. Ação rescisória e revisão dos seus julgados. Reclamação constitucional para garantir a obediência de suas decisões. Isso daqui, todos os tribunais fazem a mesma coisa. Ou seja, se você toma uma decisão e não estão acatando a sua decisão, você pode fazer uma reclamação constitucional. Só que não existe reclamação contra o STF. O STF não está seguindo o que eu mandei. Óbvio, ninguém manda nele. Execução da sentença, facultada a delegação. Ação em que... Isso aqui é também competência do STF. Agora, é competência do STF, ação em que todo mundo da magistratura seja interessado ou mais da metade dos juízes da magistratura esteja impedido. Ou seja, se for alguma coisa que envolve a magistratura como um todo mundo é interessado, é o STF que julga. Ou, se for uma coisa que metade da magistratura está impedida, não tem condição ali porque está envolvida na questão, também vai para o STF. Aqui, conflito de competência entre tribunais superiores. Só que não é só o Tribunal Superior. Se for um Tribunal Superior e um juiz de um outro ramo, também vai para o STF. Por quê? Se você tem um TSE, quem é que está acima do TSE? Só o STF. Aí, digamos, tem uma divergência entre um TSE e um juiz do trabalho. O TSE está lá em cima, o juiz do trabalho está lá embaixo. Só que eles não estão no mesmo ramo. Então, o TSE não manda no juiz do trabalho. É como se fosse o juiz do trabalho representando o ramo dele ali do trabalho. Quem está acima do TSE, que vai poder ter imparcialidade para julgar os dois, vai ser o STF. Então, se tem alguma conflito de competência que envolva algum tribunal superior, vai para o STF. Agora, se tivesse algum conflito de competência entre tribunais de segunda instância, ou seja, tribunais regionais, vai para o STJ. Pedido de medida cautelar,
mandado de injunção, já falei, e ações contra o CNJ e o CNMP, o Conselho Nacional do Ministério Público, tá? É isso. Esses outros aqui são mais lógicos. Isso aqui eu já vi cair, esse último. Então lembra que CNJ e CNMP vai direto para o STF, né? É ele que julga. Mas é isso. Essas outras aqui são lógicas, e esses aqui que são decoráveis, eu expliquei qual é o meu caminho ali para memorizar e eu acho que faz sentido. Só que isso aqui tudo é competência originária, ou seja, são aquelas que vão direto para o STF. Ainda tem as competências recursais, que são aquelas que já foram julgadas e aí entraram com recurso e subiu para o STF. Tem dois tipos de recurso para o STF. Recurso ordinário, que é quando não lida com questões constitucionais, e recurso extraordinário, que é para fazer o controle difuso de constitucionalidade, que é aquele que lida com questões constitucionais. O recurso ordinário, ele é quando tiver algum... isso aqui é tudo remédio constitucional. Habeas corpus, mandado de segurança, habeas data, mandado de injunção, decididos em, agora a palavra-chave, única instância, em algum tribunal superior, se denegatório. Então, isso é importante. Esse ordinário aqui, o STF, ele tem que ser mais difícil, porque ele é a ponta de lança ali. Então, ele tem mais restrições. Não é última instância, não é única ou última instância. É especificamente algum remédio constitucional em única instância, se denegatório. Ou seja, algum mandato, um habeas corpus, que foi julgado, vamos lá, um habeas corpus, alguém entra com um habeas corpus contra o TRF. Se alguém entra com um habeas corpus contra o TRF, o que eu falei? Habeas corpus sempre sobe, sempre vai para a instância superior. Quem vai julgar, então, o habeas corpus contra o TRF vai ser o STJ. Aí o STJ vai lá. Se o STJ der denegatório, ou seja, falar não procede esse habeas corpus, isso foi uma única instância, concorda? Não foi pro TRF, depois pro STJ, depois subir. Foi direto pro STJ. Se o STJ der um habeas corpus denegatório, ele é a única instância, aí pode subir o recurso ordinário pro STF, tá? Então, o ordinário é sempre única, não é único ou último. E o outro é um caso mais específico, crime político, sendo que o crime político vem direto do juiz federal. Então, tem algum crime político, quem julga? O juiz federal, com recurso direto para o STF. Tá? Isso aqui é o recurso ordinário. Quando a gente está falando de recurso extraordinário, que é quando a gente fala de controle de constitucionalidade, então a gente tem aqui os quatro cenários. Um recurso de uma ação contra uma decisão que contraria a Constituição. Ou seja, alguém fez alguma coisa, eu acho que é inconstitucional, aí eu entro com recurso, com um processo, e aí, de forma recursal, sobe para o STF. Contra a decisão que declare a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal. Ou seja, o STJ declara a inconstitucionalidade de uma lei. Aí eu posso botar um recurso lá para o STF contra essa decisão do STJ que declarou a inconstitucionalidade. Contra decisão que julgue válida lei que seja contestada contra a Constituição. Ou seja, o STJ, ao invés de falar não, é inconstitucional alguma lei, o STJ fala não, é constitucional sim. Eu posso entrar com recurso para falar não é constitucional, e aí sobe para o STF. E contra decisão que julgue válida lei local, a palavra-chave, porque eles vão tentar te enganar com relação ao STJ. O STF bota ali uma decisão que julgue válida lei local contestada frente à lei federal. Porra, mas lei federal, quem cuida disso é o STJ. Só que é um critério para recursal do STF. Esse caso aqui, quando a gente estiver vendo a competência recursal do STJ, a gente vai ver que aqui é
ato de governo local, não é lei local contra a lei federal, tá? Então isso daqui é uma coisa para já ir coisando, não cair nessa pegadinha, porque ele vai tentar te fazer pensar que é STJ, não é. Então, ó, decisão que julgue válida a lei local contestada frente à lei federal. Nesses casos aqui, esses casos que envolvem constitucionalidade, eles só vão poder ser passíveis de um recurso extraordinário para o STF, ou seja, um recurso que envolve questões constitucionais, se for decidida em única ou última instância. Ou seja, não é só única, que nem no recurso ordinário. Quando é recurso ordinário, que não tem nada a ver com constitucionalidade, é só única instância se denegatório. Quando a gente está falando de recurso extraordinário, pode ser única ou última instância. E tem alguns requisitos. Tem que ser em única ou última instância, tem que ter tido um pré-questionamento anterior, ou seja, não, eu só vou questionar a questão de constitucionalidade agora no recurso. Não, tem que ter sido a questão que motivou o processo originalmente. E tem que ser de repercussão geral. Não pode ser uma coisa que é interpartes, só vai afetar aquelas pessoas. Tem que ser uma coisa erga omnes, que vai afetar todo mundo. Tá? E é isso. Então a gente conseguiu passar pelas competências do STF. Aí a gente chega na competência agora originária do STJ. A melhor forma de entender essas questões aqui é fazendo uma comparação com o que a gente acabou de ver do STF. Então, o STF, ele julga crime comum de presidente, né? O STJ julga crime comum de governador. Quem é que julga crime de responsabilidade do governador? É a Assembleia Legislativa? Mais ou menos. É um tribunal especial formado por membros do Legislativo, Assembleia Legislativa, e do TJ. Enfim, está lá mencionado no PDF. Beleza. Então, o STJ julga crime comum de governador. E ele julga, lembra, crime comum do STF eram as cabeças de cada poder. No STJ é só o governador. Aí depois ia crime comum e de responsabilidade. Lá no STF era só autoridade graúda de nível federal. No STJ é autoridade de nível estadual. Porque aqui, membros do Tribunal de Justiça, é a segunda instância da Justiça Estadual, do TCE, Tribunal de Contas do Estado, no caso do STF era TCU, TCDF, que é a mesma coisa com o TCE, só que é do Distrito Federal. Aí os tribunais de segunda instância, TRF, TRE, TRT, Tribunal de Contas dos Municípios, porque tem que lembrar que também que o município não tem judiciário, então quem cuida disso é o próprio do STJ, porque fica a cargo das coisas de Estado. E aí, lembra que lá em cima eu falei, e tem o invasorzinho aqui, que é uma pessoa que é colocada aleatoriamente na lista, que são os chefes de missão diplomática de caráter permanente. No caso do STJ também tem um invasorzinho que não faz sentido com o resto, que é membros do Ministério Público da União mesmo, que oficiem perante os tribunais. É só memorizar essa frase, esse aqui é o único que é estranho, mas todo o resto faz sentido, é segunda instância. A gente está falando de autoridades de nível estadual ou de nível de segunda instância. Tribunais regionais, Tribunal de Conta Estadual, TJ, lá no STF é tudo de instância superior ou de nível federal. Aí aqui, lembra que quando a gente... Isso daqui vai dar uma... Vamos começar pelo habeas corpus. A gente vai pular aqui o mandado de segurança e habeas data. Então, habeas corpus, lá no STF tinha uma listinha de habeas corpus, que era para... Uma listinha de habeas corpus que era para coator e uma lista de habeas corpus que era para paciente. No caso do STJ, não, é um habeas corpus se for paciente ou coator, tanto faz. E aí ele vai listando. E aí, de novo, todo mundo que eu já falei. Governador, que é a mesma lógica, gente. Lembra que quando chegava lá no habeas corpus, quando é coator, aí era todo mundo que eu tinha mencionado? Aqui também. Habeas corpus, quando é coator ou paciente, é todo mundo, governador, aí todo mundo que é de segunda instância ou de instância federal e o membro de MPU que oficia perante os tribunais. Tá bom? Então a mesma lógica, ela fica se repetindo. Aí aqui,
habeas corpus se o coator for comandante de força. Você lembra que lá no STF eu falei, gente, o habeas corpus vai para o STF se o coator for qualquer pessoa daquela listona ali, que é todo mundo que eu tinha mencionado, menos ministro e comandante de força. Então olha ele aqui, ó. Porque quando ele é coator, o habeas corpus contra coator, comandante de força, ele vai vir para cá, para o STJ, tá? E curiosamente esses dois, a turminha da pesada, ministro e comandante de força, eles também são julgados pelo STJ quando for mandado de segurança ou habeas data, ministro ou comandante de força. E o que eu falei? Quando é mandado de segurança ou habeas data, não sobe o nível, fica no mesmo. Ou seja, os membros do STJ também são julgados pelo próprio STJ quando for mandado de segurança ou habeas data. Tá bom? Deixa eu pular direto para o mandado de injunção. Então, mandado de injunção contra autoridade federal, exceto os que cabem ao STF, Justiça Eleitoral, Ministério do Trabalho. Então, o mandado de injunção para o STJ, ele é residual, é para aqueles que não são cobertos pelo STF ou pelas outras ramos da Justiça. Então, um exemplo disso aqui é ministro. Mandado de injunção contra ministro, quem faz é o STJ. Tá? Aí agora vamos para as competências que são mais normais. Julgar conflitos de competência, lembra que eu falei? No STF era qualquer tribunal superior com algum outro ramo. Aqui, para o STJ, é basicamente entre qualquer tribunal de segunda instância e um outro tribunal, ou então algum juiz de algum outro ramo. Revisões e ações rescisórias, eu falei que isso todos os tribunais têm, que é ação rescisória. Já deu o trânsito em julgado ou já deu o máximo ali, só que aí eu percebi que eu cometi um erro, então eu vou reabrir o caso para poder corrigir o meu erro. Reclamação constitucional. Não estão seguindo o que eu estou falando, eu vou fazer uma reclamação para poder seguirem o que eu estou falando. Conflitos de atribuição entre autoridades administrativas e judiciárias. Isso aqui é do STJ, realmente. Então, ó, é um conflito de atribuições entre a parte administrativa do Estado e a judiciária do Estado. Não sabem quem é que tem que cuidar daquilo ali, quem cuida é o STJ, quem decide é o STJ. Curiosidade, conflito de atribuição entre os ministérios públicos, ó, o Ministério Público não é nem judicial nem administrativo. Quem cuida do conflito de atribuições dos ministérios públicos é o Conselho Nacional do Ministério Público. E homologação, isso aqui cai muito também. Enquanto o STF fica com parte não é expropriação, aquele negócio de mandar a pessoa embora, mandar embora, esqueci o nome. O STJ fica com a homologação de sentenças estrangeiras e cartas rogatórias. Isso aqui é quando você tem algum Estado estrangeiro com quem o Brasil tem a parceria, que está falando, esse cara aí que está no seu país, ou esse brasileiro, eu não posso condenar ele daqui e eu sei que vocês não vão mandar ele para cá. Então, ele pode cumprir a pena aí, já que a gente tem essa parceria. O que vai acontecer é o que está acontecendo com o Robinho. O Robinho cometeu um crime na Itália, a justiça italiana processou ele fugiu para o Brasil, a justiça brasileira foi lá e prendeu ele. Ele está cumprindo a sentença solicitada por um Estado estrangeiro através de uma carta rogatória para poder ele cumprir a sentença aqui no Brasil. E essas são as competências então originais do STJ. E aí quais são as competências recursais? Lá no STF, as recursais se dividem entre ordinária e extraordinária. Quando a gente está falando do STJ, se divide entre recurso ordinário e recurso especial. A gente não chama mais de extraordinário. Extraordinário é só STF. Quando a gente está falando de STJ, é especial. Beleza. O STJ, ele julga, basicamente, a ação denegatória de remédios constitucionais, mandado de segurança ou habeas corpus, tá? Tem que ser denegatório também, mas diferentemente do STF, o STF é só em única instância, no caso do STJ não, porque ele é justamente uma instância superior que ele serve para ter recurso, para avaliar recurso mesmo. E causas entre Estado estrangeiro ou organização internacional e município ou pessoa. Ou seja, lembra
eu acho que eu falei errado no outro, tá? Porque eu falei, quando o STF ele julga sempre que tem um processo entre um órgão, um Estado estrangeiro ou uma organização estrangeira e a União, o Estado, o DF, o território. Quando é entre órgão ou Estado estrangeiro contra município, vai lá para o juiz federal. Só que o recurso não é para o STF, como eu falei, o recurso vai para o STJ, tá? Tá aqui o outro recurso ordinário do STJ. Só que ele pula instância, ele não vai para o TRF, por exemplo, vai direto para o STJ. Beleza. E aí, o recurso especial, que são os recursos que tem alguma coisa que eles estão de constitucionalidade, é quando tiver alguma lei que está contrariando uma lei federal, porque o STF é o guarda da Constituição, o STJ é o guarda da lei federal. Então, se tiver alguma lei ou algum tratado que contrarie lei federal, aí cabe um recurso especial. Quando julgar válido um ato de governo local contestado frente à lei federal, então é diferente do recursal lá do STF. Do STF é quando julgar válido alguma lei de um governo local contra a lei federal. Aqui é algum ato de governo local contra a lei federal. Ou quando tiver uma interpretação de lei federal divergente de outro tribunal. Ou seja, quando tiver dois TRFs diferentes dando interpretações diferentes sobre uma lei federal, cabe recurso especial também para o STJ. Inclusive, para ajudar a entender essa questão dessa diferença que eu apontei aqui, lembrar que quando o recurso especial do STJ é quando tiver um ato de governo local que é contestado frente à lei federal. O do STF é quando for uma lei local contestada frente à lei federal. Por quê? Porque um ato de governo não é uma lei, ou seja, você chega ali para o STJ falar se aquilo ali está indo contra ou não. Agora, se fosse uma lei estadual, por exemplo, uma lei estadual que contraria uma lei federal, isso tem um caráter de constitucionalidade, porque tem coisa de lei federal que é privativa da União, por exemplo. É aquela questão da repartição das competências. Então, quando você cria uma lei estadual que vai de encontro a uma lei federal, você está basicamente fazendo com que o Estado interfira numa competência da União. Essa repartição das competências entre os diferentes entes é uma questão de divisão constitucional de competências. Se é constitucional, vai para o STF. Tá? E aí, o que acontece? O STJ ele estabelece requisitos para que você possa fazer o recurso especial. Precisa ter tido um pré-questionamento também, você tem que já ter questionado a questão da lei federal anteriormente, que nem o STF. Tem que ter vindo de um TRF ou de um TJ, que é óbvio, porque são os que estão abaixo dele ali. Tem que ser uma controvérsia envolvendo o direito federal, porque ele é o guarda do direito federal. E precisa ser relevante. E aí eles designaram o que é relevante. Essa listinha de coisas aqui. Ações penais é relevante, improbidade administrativa é relevante, o valor de causa superior a 500 salários mínimos é relevante, que possa gerar inelegibilidade é relevante, acordo de jurisprudência dominante, ok, e outras hipóteses previstas em lei. Então, são alguns exemplos para você tem que ter isso daqui para poder caber um recurso especial para o STJ. Mas mesmo se tiver todos esses requisitos, ele pode ainda assim não ser acolhido se 2/3 dos membros falar que não, nada a ver isso daí, não é relevante não. E aí você não cabe o recurso. Aqui o que eu falei, as composições dos diferentes tribunais. Então, lembrar que os superiores, o mínimo de idade é 35 e o máximo é 70, e os de nível regional, o mínimo é 30 e o máximo é 70 também. Então, STF 11 ministros, STJ 33 ministros
TRF é no mínimo 7, no caso do TRF 6 são 18, TST são 27, STM é 15 e TRT são no mínimo 7 também. Tá. Normalmente eu não dou muita atenção nessa parte aqui, só que como a gente vai fazer uma prova justamente para o TRF, então é uma boa possibilidade disso daqui cair. Então, quais são as competências originárias do TRF? Julgar juízes federais da sua jurisdição, inclusive da Justiça do Trabalho e Militar nos crimes comuns de responsabilidade e o MPU, ou seja, ele julga quem está abaixo dele. Tem um juiz federal fez alguma merda, está sendo processado, então quem julga vai ser o TRF respectivo. Revisões e ações rescisórias de suas decisões ou dos seus juízes federais é aquilo. Ação rescisória todo mundo tem, aquilo que você já julgou e você fica, acho que eu fiz merda, e vai lá e muda. Lembra que eu falei, mandado de segurança e habeas data fica no mesmo lugar, ou seja, contra juiz federal ou contra o próprio tribunal. Então o TRF julga mandados de segurança do próprio TRF. Habeas corpus sobe, ou seja, habeas corpus quando o coator for juiz federal. E conflitos de competência entre juízes federais vinculados, ou seja, você tem dois juízes federais subordinados a esse TRF, ambos em Minas Gerais, no caso do TRF 6, e eles estão tendo conflitos de competência. Quem vai decidir vai ser o TRF. E qual é o recursal? É aquele que o juiz federal julgou e aí teve recurso só para o TRF. Causas decididas pelos juízes federais e estaduais no exercício da competência federal. Por quê? Porque tem os juízes federais que estão subordinados ao TRF e em algumas circunstâncias os juízes estaduais, que são aqueles do TJ, podem estar no exercício de competência federal. Aí esse também vai para o TRF. Bom, aqui é pouquinho coisa. E aí aqui as competências dos juízes federais eu acho que também tem uma chance de cair porque os juízes federais estão acoplados ao TRF. Então, causas em que a União foi interessada, exceto falências, acidentes de trabalho, perigo, coisas que são de trabalho, ou seja, envolve a União, vai para o juiz federal. Causa entre Estado estrangeiro e município ou pessoa, lembra, é aquele lá que eu falei. Quando é entre Estado estrangeiro e a União, Estado, DF ou território, vai para o STF direto. Quando é Estado estrangeiro e município ou pessoa, vai para o juiz federal. E o recurso vai para o STJ. Causas fundadas em tratado internacional, ou seja, questões ligadas a direito internacional, tratado em tratados internacionais. Crimes contra os interesses da União, salvo contravenções, por quê? Porque a União é o nível federal, então ela motiva que vá para a Justiça Federal. Crimes previstos em tratado internacional, tudo que envolve tratado internacional, vai para a Justiça Federal, vai para o juiz federal. Crimes contra a organização, isso daqui que é a pegadinha. Crimes contra a organização do trabalho, sistema financeiro ou ordem econômica. Por quê? Porque entende-se que a disposição do trabalho e do sistema financeiro são questões de base da segurança nacional ali. Então, é de interesse da União como um todo. Se você afeta o mercado de trabalho, a organização do trabalho, o sistema financeiro, você está cometendo um crime federal. Então, vai para um juiz federal. Habeas corpus em matéria criminal de sua competência. Mandado de segurança contra a autoridade federal, salvo da competência do TRF. Crimes a bordo de navios ou aeronaves, porque normalmente navios ou aeronaves eles estão... quem tem a posse do mar e do ar é a União. Eles são bens da União. Crimes de ingresso irregular de estrangeiro, a exceção de carta rogatória. Então, questões que envolvem estrangeiros dizem respeito à União, não dizem respeito àquele estado onde o estrangeiro está. E disputas sobre direitos indígenas, porque quem cuida dos indígenas é a União. Aí tem a competência da Justiça do Trabalho, ações oriundas de realocação de trabalho, questões que envolvam direito de greve, exceto quando forem mesmo seletistas, quando forem servidores da União, porque aí cabe a Justiça Comum, no caso federal. Questões sobre representação sindical,
conflitos de competência, daí das pessoas que estiverem abaixo dele. Questões de indenização de relação de trabalho, penalidades administrativas de empregadores. Acabou. E é isso. Terminamos o processo judiciário.